Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Você está no Derivados da História, eu sou a Patrícia e hoje vamos começar um quadro novo. Eu falei dele no começo do ano, no meu primeiro vídeo, que ia ter alguns quadros novos e hoje estreia o Bate-Papo. O Bate-Papo nada mais é do que uma entrevista com o autor. E é com muita alegria, muita honra que eu vou inaugurar esse quadro com nada mais, nada menos que o meu amigo, o autor do Teu Pecado, Wellington Budin. Wellington, vamos lá? Tá preparado? Como todo mundo sabe, essa pandemia, quarentenas que estamos vivendo aqui, né, que está assolando a nação em 2020, a nossa entrevista não pode ser pessoalmente, não pode ser física, mas graças ao mundo digital nós demos um jeito nisso. Ele gravou um vídeo para mim com todas as perguntas e eu vou colocar aqui para vocês verem o nosso bate-papo, como é que foi. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wellington Budin, eu sou formado em letras, eu fiz curso de roteiro e trabalho como pesquisador na Editora Abril. Eu sou autor do livro Teu Pecado, que acho que muitos já devem conhecer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, falar um pouquinho sobre a minha carreira, e eu quero agradecer a Patrícia, do Derivados da História, pelo convite dessa entrevista. Primeira pergunta, Well. Minha intimidade, tá, gente? Mas é o Wellington. Quando nasceu essa vontade de escrever? Bom, eu acho que, assim, eu não sei exatamente quando foi que aconteceu tudo isso, mas eu lembro que eu, muito pequena, eu já escrevia, eu tinha minhas anotações em caderno, na época que nem tinha computador ainda. Eu fazia meus próprios livros de folha de sulfite, então eu acho que, assim, desde que eu comecei a ler, escrever mesmo, eu já tive esse gosto pela escrita, pela literatura. Eu sempre estudei em escolas que exigiram bastante a leitura da gente, acho que isso ajudou bastante para que eu pudesse pegar esse gosto e seguir essa carreira. 2. Quem mais te incentivou quando você anunciou que você queria ser escritor, que ia lançar um livro? Bom, quando eu resolvi, eu acho que quem mais me incentivou foi minha família. Eu acho que eu tenho essa sorte de que eles sempre me apoiaram em tudo, sempre me ajudaram, sempre acreditaram, né, nas coisas que eu escrevia. Eu tenho a minha irmã que lia o meu livro desde o começo. E tudo que eu escrevi, antes mesmo de publicar, às vezes eu nem mostrava para ninguém, ela era a única pessoa que lia e sempre falava, você tem que publicar, você tem que publicar. Então acho que tudo isso ajudou para que eu pudesse decidir que eu tinha que seguir esse caminho. Mas eu tenho alguns autores aí que influenciaram bastante, que com toda certeza foi Sidney Sheldon, foi um dos autores que eu mais li e que me fez, assim, tipo, falar, realmente é isso que eu quero ser, é isso que eu quero escrever, é isso que eu quero fazer daqui pra frente. 3. Você tem mais facilidade para escrever os vilões ou os mocinhos? Eu acho que é muito mais fácil, muito mais gostoso escrever vilões. Mocinhos eu acho sempre chatos. Eu sou daquelas pessoas que não sei escrever um bom romance, porque eu acho que a minha mocinha seria, sabe, cansativa, chata, chorona. Então eu acho que os vilões, eles te dão uma abertura assim maior para você criar, para você viajar, para você fazer coisas que não caberia, né, para os mocinhos. Eu acho que eu tenho mais essa facilidade e gosto mais, eu me afeiçoo mais. Eu tô ali escrevendo o meu assassino, eu tô ali colocando as coisas, mas ele não é um personagem que eu odeio. Ele é um personagem que tem muito da minha admiração, porque acho que todo mundo tem seus motivos, todo mundo tem suas razões, ninguém faz nada à toa. Então eu tento entender isso em cada um deles, entendeu? E eu acho que o vilão, ele te dá essa abertura para você fazer um personagem muito mais característico. 4. Agora me conte uma mania que você tem para escrever. Tenho. Eu costumo ouvir música, geralmente música clássica. Enquanto eu estou escrevendo, eu faço muitas anotações pelas paredes, eu coloco post-it em tudo quanto é lugar. Eu anoto muito, eu faço esboço de todos os capítulos antes de começar o capítulo. E eu nunca começo uma história se eu não tenho o começo, o meio e o fim.
Eu tenho que ter ela todinha na minha cabeça antes de eu começar a escrever. E agora vamos falar do livro do Teu Pecado, o seu livro de estreia. Como foi que ele nasceu? Por quê? De onde que veio essa ideia? Me conta tudo. Então, o Teu Pecado, na verdade, ele surgiu assim. Eu estava fazendo a faculdade de letra e alguém tinha lido alguma coisa que eu escrevi lá e me falava que eu escrevia muito bem, que eu tinha que publicar um livro, não sei o que e tal. E aí eu fiquei procurando uma história que eu pudesse criar do nada. Eu tinha bastante coisas já escritas que eu tinha guardado, mas eu não queria nada do que eu já tinha. Eu queria uma história nova, uma história que eu começasse ali daquele ponto em diante e aí ela fosse publicada. E aí eu tava um dia no ônibus e escutei duas conversas de duas mulheres falando sobre fulana que estava criticando ciclana e ela fazia coisas piores do que ela. E aí eu falei, pô, isso dá um enredo para um livro. Aquela coisa da gente apontar o erro do outro e não ver que a gente está cometendo um erro também. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar vendo outros casos, outras experiências que eu já tinha passado, que eu já tinha vivido, e falei, pô, dá para fazer realmente um enredo legal. E aí a história foi surgindo isso. Acho que em questão de 5 minutos eu tinha todo o enredo na cabeça, com nome de personagem, com o desempenho deles na história, o final da história. Então acho que foi assim, foi dessa conversa que tudo surgiu. O que mais que você teve dificuldade no processo desse livro? Quanto tempo ele durou para ser escrito? Eu tive muita dificuldade para escrever a obra toda, porque eu estava no processo de faculdade, então eu tinha que me dividir no trabalho, faculdade e o livro. Então o livro demorou 4 anos para ficar pronto. Essa dificuldade do tempo foi uma coisa que pegou bastante. E eu tive dificuldade também para escrever as cenas onde os personagens morriam. Isso tirava meu sossego, isso me deixava assim, um pouco nervoso. Eu deitava para dormir e ficava olhando pro teto pensando, meu Deus do céu, e agora? O que vai ser na trama? O que eu vou fazer? Não sei o que, não sei o que lá. Então acho que eu tive um pouco de dificuldade nessas cenas. Mas foi isso. De resto foi tudo tranquilo. Se você pudesse dar vida a um personagem do Teu Pecado, quem que você queria? Que eu daria a vida pro assassino do meu livro. Mesmo porque eu acho que eu tenho uma listinha para passar para ele. Então seria muito legal ser amigo dele, tá com ele aqui do lado agora. A gente ia trocar altos papos. Quais são os prêmios que o Teu Pecado ganhou? Então, o livro começou ganhando... ele ganhou como Prêmio Belas Artes da Literatura, em 2018. Pelo Aliens Awards, ele ganhou como Melhor Autor Nacional, Autor Revelação, Melhor Policial e a Melhor Capa. E agora, no final do ano passado, em 2019, ele ganhou como Melhor Policial, Thriller, e ganhou como Melhor Autor Nacional pelo Coruja Awards. Então, no total foram 7 prêmios e isso pra mim foi, assim... Eu não imaginava, porque meu livro de estreia, com 1 ano de publicação, porque essa capa preta, ela é a 2ª edição. Então, com a primeira edição, ele já ganhou 5 prêmios. Você ser reconhecido dessa forma, você ouvir as pessoas falando, as pessoas comentando, elogiando o teu livro... os prêmios mesmo trouxeram bastante visibilidade para o livro, trouxeram assim, muitos leitores que não conheciam, que não sabiam e por causa do prêmio vieram até mim. Então isso foi muito gratificante, assim, sabe? Saber que você fez o seu melhor, que você tá no caminho certo e que você tem que continuar. Então acho que essa é a melhor lição que eu tirei de todos esses prêmios. Não foi à toa, não foi de graça e eu tenho que continuar. Vamos falar do futuro. Nós já sabemos que você está para lançar um outro livro. Fala um pouquinho para mim dele. Conta para nós assim uma breve sinopse, nos instigue mais a querer ler esse livro. Conta alguns detalhes dele, desde o título até assim o que você puder, claro, sem spoiler. Esse 2º livro ele vai sair pela The Books. Eu recebi um convite deles, que é irrecusável, um convite super gentil da Val para poder publicar com eles. E assim, o livro chama Quem Sou Eu?
E ele foi, sem sombra de dúvida, um desafio para mim muito grande. Eu acho que até muito mais do que O Teu Pecado. O livro é narrado na primeira pessoa. É a personagem principal que narra toda a história dela. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, uma coisa que eu não me sinto confortável de escrever. Eu gosto sempre mais na terceira pessoa, porque eu posso vagar na narração, eu posso falar cenas que a personagem não estava ali, que ela não viu. E a primeira pessoa eu acho que você fica muito limitado àquilo. É só o que a personagem viveu, só o que ela estava ali, só o que ela presenciou. Então, Quem Sou Eu, ele começa com a personagem fugindo de um desconhecido, que a gente não sabe quem é, e ele acaba encontrando ela numa rua, ela tá sozinha, e ele ataca, ele dá uma paulada nela, onde ela acaba perdendo a memória, os sentidos, tudo mais. Ela acaba desmaiando, e quando ela volta a si, ela não se lembra de nada, ela não sabe quem é ela não sabe por que estavam correndo atrás dela, ela não sabe o que aconteceu, ela não tem memória nenhuma. Então, a história do livro, o enredo todo, é essa busca dela para saber quem ela era, o que ela fez e quem está tentando matar ela. Então é um jogo de gato e rato do começo ao fim, cheio de segredos, cheio de reviravoltas, cheio de intrigas, que vai fazer com que você fique querendo ler cada vez mais, cada página a mais. Agora, o que você queria que tivessem dito para você quando você começou? Você não ouviu de ninguém. O que você queria que falassem para você? Eu acho que, não sei, talvez não vai ser fácil. Não confie em todo mundo. Cuidado com propostas, cuidado com abraços, amigos. Eu acho que só porque de resto, eu acho que a gente correu atrás, conseguiu e acabou. Eu acho que, assim, uma dica que eu diria é cuidado. Só isso. Desconfie de tudo e de todos. Agora, deixa um recado para quem está começando a escrever. Quem tem um sonho de ser autor, de lançar uma obra. Deixa um recadinho. Eu tinha já dado, então eu vou partir para o outro. Eu acho que, assim, há 3 princípios que eu sempre uso, 3 coisas que eu falo sempre, que é escreva, reescreva e leia. Leia muito, 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 muito. Porque se você não lê, você não tem bagagem. E assim, nunca confie na primeira coisa que você escreveu, nunca confie na opinião do seu amigo que vai falar, o livro tá ótimo. Duvida, questiona, reescreva, releia e persista muito, 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 muito. Porque acho que essa é o grande desafio de ser autor, persistir. Agora, para encerrar, deixa um recado para os leitores e para quem assiste o canal Derivados da História. Meus leitores que já leram Teu Pecado, eu espero que tenham gostado. Para quem não leu, fica a dica, né? Fica aí, eu dou um bom suspense para quem gosta e tal. E agradeço mais uma vez ao canal Derivados da História pelo convite para participar. A Paty, que é uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu gosto muito e que me ajuda muito nessa divulgação do meu livro, do meu trabalho e tudo mais. Um beijo para vocês e até a próxima. E essa foi a entrevista, gente, com o nosso amigo, com o grande autor premiado, Wellington Budin. Muito obrigado, meu amigo. E espere, gente, que vai ter muito mais entrevistas. Eu estou falando com outros autores, já tem agendado com outros também. E quem não conhecia aqui, por favor, se inscreva, deixe um comentário que é muito importante. O YouTube entende que quando tem um comentário é porque estão gostando, estão querendo ver mais vídeos aqui no canal. Sigam-me no Instagram, no Facebook, no Scoob, porque se você não receber uma notificação que eu coloquei um vídeo novo, lá no Instagram, nas redes sociais, eu vou avisar. Então é isso, gente. Obrigado e até o próximo Bate-Papo.